Olá, queridos estudantes! Bem-vindos para mais uma aula de quê? Filosofia! É com muita alegria, o primeiro ano do ensino médio da mediação tecnológica do estado de Rondônia. Olha só, estamos avançando no nosso conteúdo, nosso objeto de conhecimento. Olha aí, o Hélio já, o ensino médio anterior, nós estamos já no atual, não é verdade? Então, eu sou o professor Hélio, estou aqui com o professor Vitor, a equipe de estúdio ali também, o Gilberto, Renan e etc., para nos ajudar, né, e os professores presenciais, na verdade, para que a gente possa fazer essa interação e levar o conhecimento aos nossos estudantes aí da mediação tecnológica em todas as cidades, assim, no interior, rural, comunidades indígenas e quilombolas, das quais estão aí aguardando ansiosos o nosso conteúdo de filosofia. E vamos avançar, olha aí a nossa aula de hoje. Filosofia grega, gente, já vamos adentrar propriamente, tá? Falamos um pouco dos pré-socráticos, início da democracia, da política, etc. Agora, os sofistas versus, contra Sócrates. Os sofistas e a arte da retórica. Isso aqui já anote aí no seu diário de bordo. Os principais pensadores sofistas, os sofistas e as questões da virtude, Sócrates e a dialética. Então, Sócrates, só adiantando, ele foi em desacordo com os sofistas. Olha só, em algumas aulas de filosofia, quando eu chegava na sala de aula, a gente falava um pouco do sofista. Aí alguns estudantes já falavam surfista, né? Já dizia, vamos surfar, né, professor? Aqui na maré, etc. Então vamos surfar no conhecimento, mas não no surfista, tá? Mas sofistas, conhecimento da filosofia, não é verdade? Vamos entrar nessa onda aí e seguir em frente, olha lá. Os sofistas e a arte da retórica, gente, eles têm a ver com essa questão aqui, essa forma de falar. Por exemplo, uma frase de ele é sofista, Gorgias: o bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Então tá aí, o bom orador. O homem é a medida de todas as coisas. Lembra que lá na aula anterior nós falamos sobre os jovens participar da retórica, né, e etc. O pensamento filosófico antigo, lá na Grécia Antiga, ele surge uma nova fase de filosófica, tá? Por exemplo, o interesse nas relações políticas do homem com a sociedade. Viu que na aula anterior nós falamos um pouco sobre a democracia, aquela origem dela e etc. Houve lutas políticas e conflitos de opiniões lá nas assembleias democráticas na Grécia Antiga. Por exemplo, os cidadãos sentiam necessidade de aprender a arte de argumentar em público. Então tá aí. Por isso que na aula anterior nós trouxemos surgiu primeiro a política lá, a democracia na Grécia. Ele se reuniu lá, não tem um ágora. Aí nós distinguimos sobre o espaço público, espaço privado. Aí, então, nessa perspectiva, agora nós vamos falar, houve a necessidade de se argumentar, porque assim, se eles iam em praça pública lá, todo mundo, por exemplo, o Sr. Vitor aí, existe vários outros, aí ia destacar quem pudesse falar melhor, argumentar. Então era necessário. Os jovens, eles aprendiam com os sofistas, que eram professores, a arte de falar, de argumentar em público. Então se destacava, ganhava como se fosse notoriedade, né? Ganhava espaço público. Imagina um jovem falando bem. As pessoas se admiravam e
ia para o meio, convencer as pessoas, ok? Pelo argumento. Então vamos lá, olha aí. O desenvolvimento da democracia em Atenas e a prática das discussões públicas levaram ao surgimento dos filósofos sofistas. Tá aí, ó. Depois que surgiu a democracia, nós falamos na aula anterior, a política e os argumentos lá, ó, eles se reuniam em praça, ó, praça pública. Os sofistas eram professores viajantes, ó, que vendiam, ou eles vendiam, tá? Olha a distinção, ok? Vendiam ensinamentos filosóficos, como o da arte de argumentar, que é chamado de retórica, para convencer as pessoas. Então, ó, essa palavra já anota aí. O sofista, anota no seu vocabulário ou no seu diário de bordo. Palavras sofistas são pessoas ou professores, filósofos daquela época que vendiam os seus ensinamentos para a pessoa aprender a falar, a se argumentar e convencer os outros. E a arte de falar é o quê? Eles chamavam retórica. Então é a palavra grega que as pessoas tinham a persuasão. O que é isso? É convencer. Quando você não quer ir para a escola, você tem que convencer seus pais, tem que ter um bom argumento. Quando você quer sair à noite com os amigos, tem que convencer seus pais, tem que ter um bom argumento, um diálogo com ele, nessa perspectiva, veja bem. Então, a todo instante nós somos formados, nós somos imbuídos, né, de argumentar algo. Eu conversando com o professor João, o Vitor, e eu tenho que argumentar para convencer ele, entendeu? É nessa perspectiva. Inclusive em Libras, ó, tem que ter um argumento bom, né? Nessa perspectiva. Vamos lá, continuando ali. O tema sofista, ó, já anota aí, deriva do vocábulo grego, sofos, ou sábio. Ou seja, é um especialista em retórica, falar em público. Que na antiga Grécia se dedicava ao ensino no sentido das palavras, ok? A retórica é uma palavra com origem do termo grego também, ó, retorike, que significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara, conseguir transmitir ideias com convicção. Veja aqui, ó, a filosofia, ela vem para isso também, um dos pontos positivos, para que vocês consigam, dentro do seu raciocínio, organizar as ideias, tanto para falar bem em público ou com os colegas, aí inclusive na escola, ou com os pais, na família, etc., quanto você escrever. Então, organizou as ideias, colocou uma ordem nela para ter coerência, coesão, etc. Então, vocês vão argumentar. Veja bem, a retórica, né? E a arte de falar bem. Muito legal. Inclusive, você vê muitos cursos nas redes sociais, no cyberespaço, como diz o Pierre Levy, é um filósofo que analisa as tecnologias. Há uma difusão de saberes dentro da internet. Então, tem muitos cursos que ensinam, né, você a fazer. Tem retórica. Vamos lá, continuando ali. Sofistas, grandes mestres, ou sábios, algo como super sábios. Com o tempo, começaram a associar os sofistas ao engano, tá aí, ó. Eles tinham o lado bom, certo? Mas, no meio da sociedade, foram associando ao lado ruim. Aquele que usando sofismas e falácias, aqui, ó, falácias é enganação, tá? Outra palavra aí, ó. Enganação, mentira. Hoje pode-se dizer, supostamente, na minha opinião, fake news, ó. Tá aí. Engana as pessoas e até obtém um crédito da sua capacidade para confundir o outro através dos seus argumentos, que é a retórica. Ó, Protágoras e Górgias são exemplos de sofistas. São dois, certo? Veja bem, gente, ó.
A falácia em si, ela tem uma aparência verdadeira, convincente, mas no seu âmago, no seu interior, por trás dela tem uma mentira. As pessoas, inclusive quando, por exemplo, infelizmente no âmbito você tem que convencer a pessoa a fazer. Se eu fosse um vendedor, eu tenho que criar artimanhas para eu convencer o comprador, o cliente. Muitas vezes você pode perceber que aquilo que por exemplo, na hora da venda, fala, né? Ele mostra, demonstra, fala muito bem, gostei. Quando você compra o item, em alguns momentos, claro, tá? Não tô condenando nada de venda, de vendedor não, mas em algumas ocasiões, aquilo que ele prometeu não funciona no item. Então é um exemplo, tá? Simples para você ver. Então é nessa perspectiva, o sofista é aquele que tem a retórica. Então usa de argumentos, às vezes falaciosos, eles associaram, porque o sofista tinha um lado bom, né? A visão bonita, tinha uma imagem daquilo que era legal para a sociedade, porque instruía os jovens a ser os bons cidadãos, né? Convencer, retórica, etc. Mas com o tempo lá na Grécia, eles foram jogando para o lado errado. Com certeza alguns, né, ou muitos, pegou-se dessa prática para usar para o lado do seu benefício próprio. Aí as pessoas começaram a ter uma visão errada do sofista. Vamos lá, olha aí. Os principais pensadores sofistas. Tem mais, eu trouxe apenas 2. Protágoras e Górgias. Tem as frases deles lá. Por exemplo, Protágoras, ele nasceu em 480 AC, a.C., em Abdera. Ele faleceu em 415 a.C. Ele é da escola sofística. O interesse principal é a linguagem, a semântica e relativismo. Gente, isso daqui é o subjetivo, tá? É relativo, por exemplo, às dores, é relativo a cada pessoa. Tem pessoas que sentem dor no lugar e sentem dor, é muito relativo. A frase é atribuída a ele, ó. O homem é a medida de todas as coisas. O que vocês acham dessa frase? Essa frase aí é uma dos pontapés iniciais depois da Idade Média, no Iluminismo, ou seja, o antropo, o ser no centro, o homem é a medida de todas as coisas. Então, caracterizou-se, olha só a frase, né, bem antes de Cristo. O homem é a medida, você, quem que se acha a medida de todas as coisas aí? Você acha? Então, nessa perspectiva, a frase é atribuída a Protágoras, ok? O homem, né, tudo passa por ele, as informações, as inteligências, os saberes e etc. Então, eles vão nesse caminho de alinhamento, né? Continuando a lei. Ele eleva a aptidão do ser humano, que o homem é elevado em criar seus valores, suas regras, suas verdades, em acordo com suas vivências e necessidades, deixando de lado as influências divinas, né? Já distinguindo, não priorizando a questão da religião nessa época. Protágoras é considerado o pai dos sofistas, aquele que gerou, etc. Percorria as cidades ensinando, geralmente cobrando algum dinheiro. Buscava aprender sempre para depois ensinar a arte de viver bem. Então ele era além de ser professor, ele buscava aprender também. Ele referia-se aos jovens de família rica, a quem dava lições de retórica, a fim de prepará-los para a carreira política. Então tá aí, essa perspectiva. E olha só, que quem, de certa parte, a meu ver, quem levou algum tipo de culpa por causa disso foi o Sócrates. Os escritos dizem que ele era contra os sofistas. E Sócrates ensinava os jovens o aprendizado, o conhecimento, fazer gerar, como se fosse uma parteira. E ele levou culpa como se estivesse corrompendo a juventude da época contra o sistema, né, de governança, etc. Então, olha só a perspectiva. Essa é uma visão que o professor L tem dessa perspectiva, ok? Vamos lá, continuando. Protágoras defendia que
em toda questão há dois lados de discursos opostos, um lado fraco e um forte. Então tá aí. Em algum momento, veja bem, vamos trazer essa ideia para a nossa realidade. Em algum momento você já presenciou aí na escola, em sala de aula, lá fora no pátio, ou no intervalo, ou ali na rua, etc. Alguém falando mais forte que a outra pessoa? Ou seja, alguém falando e o outro só quieto lá, sem falar, sem retrucar, etc. É como se ele estivesse aceitando aquela, mesmo que seja palavreados, etc., contra a pessoa, ofensas. Mas esse é assim, é como ele, Protágoras, falou, dentro de um discurso existe o lado fraco e o forte. É nessa perspectiva. E dentro de uma discussão aleatória, existe isso também. Agora imagine os dois lados fracos e fortes combatendo. Supostamente dois bicudos, né? Imagine só se confrontando, como seria, né, esse embate de diálogos dentro do âmbito da retórica. Quem ia convencer quem? Muito complexo isso. Continuando, olha aí. Então já viram o exemplo, né, de que para ele, dentro de uma discussão, tem dois lados, o fraco e o forte. Daí, ó, a sua tarefa é de tornar o aluno capaz de fazer mais forte o raciocínio mais fraco, tá aí. Olha só a perspectiva dele. Tem o lado forte, por exemplo, o professor Vitor, o lado mais forte de falar, se expressar, etc. E o professor Hélio mais fraco. O sofista me ensinaria a usar esse lado fraco para ficar mais forte diante do diálogo, diante da retórica com o professor Vitor. Então eu ia melhorar nessa perspectiva, ok? Vamos lá. Agora o próximo, sofistas, é o Górgias. Ele é do século V e 4 a.C. Ele é da cidade de Leontinos. A escola dele é a escola sofística também. A principal interesse é a retórica, a dialética. A frase atribuída a ele: um bom orador é capaz de convencer qualquer um sobre qualquer coisa. Então, essa é a frase atribuída a ele. Ele sabia que não bastava apenas dizer o que se pensava ser verdadeiro e bom. Era preciso convencer o ouvinte com a demonstração de argumentos e seja coerentes. Imagine alguém chegar para você, veja bem. A professora chega, me convença que você está apto a passar de ano e para o segundo ano, lá no final. Aí você vai ter que pensar, refletir, pega todo o conhecimento adquirido durante o ano e argumentar. Você tem que ter um bom argumento para convencer. Então é dentro dessa perspectiva que a pessoa vai ter a prioridade de argumento, ou seja, vai usar os meios argumentativos para convencer a pessoa. Isso está inserido hoje, atualmente, no âmbito da política. Por exemplo, o professor também tem que ter esse argumento. No âmbito de vendas, né, os vendedores têm que ter um bom argumento, senão não vão vender. O palestrante, por exemplo, ele tem que chamar a atenção daquele público para o seu lado. Então, nas redes sociais, você vê muitas pessoas com a retórica, às vezes falaciosas, infelizmente, tá? Aí você vê que a retórica, que o sofista é o lado errado, mas foi muito mal falado por causa disso. Alguns utilizam esse meio, né, para o lado errado. Ok? Continuando além. Górgias foi considerado um dos grandes oradores da Grécia Antiga, tá? Aqui uma foto ilustrativa dele. Ele acreditava que todo o conhecimento se origina na experiência. Então, gente, isso daqui vocês vão aprender no segundo ano, ó, um spoiler gratuito para vocês, ó. Isso vão dizer que é o empirismo. Lá na frente, tá? Você vai ganhar esse nome aqui, ó. Quando chegar lá no segundo ano, você já sabe. Dos nossos sentidos, e varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. Então, ó, para ele, o conhecimento, ele é do empirismo, da experiência, mas é muito relativo. O que é isso?
Ó, ela é relativa no sentido aqui, ó, porque o João, o Vitor, ele considera um conhecimento daquilo que ele pesquisou e descobriu. O mesmo conhecimento eu posso desconsiderar da forma como ele apresentou, porque eu tive outra perspectiva de análise, de investigação e etc. Entenderam? Então, gente, por causa disso, vai se romper toda a verdade absoluta. Se o Vitor está com a verdade, por exemplo, sobre a água, ele está com a verdade ali, ele falou muito, etc., a origem, etc. E eu também falei a minha verdade sobre a água, minha teoria, etc. Então, qual é a teoria verdadeira, do Vitor ou a minha? Então, é nessa perspectiva que ele fala, ó, não existe um pensamento absoluto. Então, resumidamente, para os sofistas, isso é o lado negativo deles, eles não acreditam numa verdade universal. Ou seja, cada um, por exemplo, aí na sala, tem quantos aí na sala? Na sua sala de aula? 20? 22, 25, 15, 16, quantos? Fala aí para nós. Então vamos lá, ó, imagine só. Então, gente, se você pegar uma perspectiva de uma obra de arte, cada um vai analisar aquela obra de arte e vai dizer sua perspectiva, a sua forma de vê-la. Aí cada um vai dizer uma característica, inclusive distintamente um do outro, diferente. Então a visão do sofista era nessa perspectiva. Ó, não existe uma verdade absoluta em que o professor Vitor e o professor Hélio acreditem sobre a água, um exemplo. Não. Existe a minha verdade e a verdade dele. Isso é o sofista, tá? Por favor, não vai caracterizar nós aqui. Mas é uma análise, é um exemplo que nós temos. Mas isso acontece. Por exemplo, no âmbito da política, cada candidato ele vai falar aquilo que ele acha que é verdadeiro para ele e vai querer transpassar, convencer os seus eleitores. O vendedor também não muda isso. Então, em outras profissões também, ok? Vamos lá. Não existe uma verdade absoluta e a falsidade, ó, olha aí, gente. A fake, vamos dizer aqui, né? A fake news, né? A fake news é um N, que é um N, tá? A fake news está aí, ó. A vida é dramática e a sua única consolação é a palavra através do discurso, tá aí, ó. Eles pensavam assim. A palavra cria um mundo perfeito em que a vida é bela ou pelo menos suportável. Então daí, gente, os sofistas valorizavam a arte de falar, independente se era verdadeiro ou falso, porque satisfazia as mazelas, ele sobrepõe, né, colocar acima das mazelas. O que são mazelas? Os problemas que a vida vinha oferecer. O que importa é isso, o sentido para eles era falar bem, se comunicar, etc. Veja bem o exemplo do violão, aquele que toca violão, o compositor, o músico em si. A vida dele, o que o consola é a música em si, nessa perspectiva. Assim que nem o professor de filosofia, o professor Vitor no âmbito das Libras. Então nós temos um objetivo, algo. Eu não vou adentrar no âmbito da filosofia se não tiver sentido para a minha vida. Assim como outras profissões, ok? Continuando, além. Os sofistas e a questão da virtude. Gente, vamos ver o que eles falam um pouquinho sobre essa palavra bem interessante, ó. Virtus. O que é a virtudes? Você entrar na frente de um computador, conversar com as pessoas. O que é? Você aí na paisagem, né, no seu ambiente, na natureza, no seu banho, com a família, etc. O que vem a ser a virtude em si? Vamos ver basicamente o significado de virtude. É a qualidade de quem aspira e faz o que é considerado correto e desejável. Virtude é excelência. Para os antigos romanos existiam dois tipos de virtudes, que é as pessoais, o respeito, o humor, dignidade, saúde, etc. E as públicas, que é a igualdade, justiça, riqueza e paz. Gente, mas é assim, olha só, a virtude, ela é excelência, a busca da excelência. A honestidade pessoal
e justiça social coletivo. Mas como que os sofistas usavam palavras, às vezes da falácia, da enganação, para convencer as pessoas? Que virtudes? Para você analisar, ok? Não precisa responder agora. Só para vocês pensarem um pouco, ok? Vamos lá, continuando. Então, gente, a partir disso, a gente vai ver agora um pouco do pensamento de Platão. Ele foi um filósofo, né, que viveu lá no século IV a.C. O nome verdadeiro dele era Aristócles. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Aristócles. Mas, olha só. Por que ficou Platão o nome dele? Olha só. Ombros largos, né? Largo, naquele tempo eles malhavam, né? Tinha academia, etc. Então, assim, aí ficou conhecido como Platão, que largo. Platão, mas o nome dele verdadeiro é Aristócles, ok? Vamos lá? Então, eles eram esportistas, né? Os gregos. A virtude, para Platão, era algo que poderia ou não estar inerente à natureza do homem, né? Poderia estar, né, na sua vida, ou não, inerente, inserida. Era só procurar saber quem é este homem, colocá-lo no seu devido lugar dentro da sociedade. Para Platão era tão simples, né? Os sofistas consideravam a areté, né, conhecimento, como algo que poderia fazer o homem simples subir socialmente, que a retórica, né, a arte de falar. A virtude poderia ser ensinada e envolver o maior número possível de cidadãos. Portanto, qualquer homem livre poderia ser virtuoso. Para isso, ele deveria aprender a arte do discurso. Tá aí, ó, uma espécie supostamente de conselho, né, vindo lá dos gregos, no âmbito da sociedade. Basta você falar bem, então ganharia espaço, tá bom? Hoje tem outras características que faz destacar as pessoas, né? São várias até, a meu ver, tá? Que faz com que as pessoas se destaquem na sociedade e às vezes até convençam o outro. A questão do social, financeira, a questão da estética, a questão de que mais. O falar bem também, a retórica entra no meio. A boa vestimenta, que não entra no âmbito da estética. Então, essas perspectivas que vão trazer. O conhecimento, você tem que ler muito, etc. Tá bom? Vamos lá agora para outro pensador, olha aí. No âmbito da retórica. Sócrates. Opa, foi demais. Esse era contra, tá, os sofistas. Ele é lá do século V a 4 a.C. também. Então, era todo aquele apanhado ali na Grécia Antiga, tá? No mesmo período praticamente. Em termos gerais, dialética é o debate em oposição de ideias. Aqui, ó. Então, assim, veja bem, a dialética ela vai nessa perspectiva, ó. Às vezes o professor Vitor está falando, expondo as ideias dele. Aí, dentro de uma dialética, eu também vou expor as minhas ideias. Lembra que a verdade, que é minha, a verdade é dele? A dialética é nessa perspectiva. Porém, ganha, sim, o embate de diálogo, aquele que expor, convencer que o outro não sabe muita coisa e o outro sabe mais. Então, a dialética ela vai nessa perspectiva, é um embate de diálogos. Fazer convencer. O Sócrates era profissional nisso, ele sabia muito bem. Às vezes ele fazia com que a pessoa se convencesse que ele não sabia nada. E também, ao mesmo tempo, ele tirava o conhecimento, assim como a mãe dele era parteira, tirar o conhecimento como se fosse dar o parto. Ou seja, sair de dentro o conhecimento da pessoa, ok? Vamos lá, continuando a lei. O verdadeiro conhecimento, para ele, vem de dentro. Quem sabe o que é correto, age corretamente. Então tá aí. A linha de pensamento de Sócrates, que vai nessa perspectiva. A pessoa mais sábia é aquela que sabe que não sabe. Então, entenderam aí? Confundiu? Imagine você chegar na sala de aula
e se dizer ou se comportar como uma pessoa que sabe tudo. Aí vem alguém mais sábio que você e começa a te questionar. Aí vocês vão perceber, você, né, se sentir assim, vai perceber que você não sabe nada, achou que sabia. Então Sócrates vai dizer que o sábio é aquele que sabe que não sabe. E o não sábio é aquele que pensa que sabe. Ou seja, ele acha que sabe tudo. Então Sócrates vai dizer assim: quando penso que sei, logo percebo que nada sei. Então a frase dele, só sei que nada sei. Vamos lá, continuando ali. Sua dialética tinha como base sempre diálogos, perguntas, tá aí, ó, ideias, etc. Os objetivos delas, ó, separar os fatos e ideias, sempre separando. Sempre utilizava como tema a essência do ser humano e método indutivo. Ele buscava sempre o autoconhecimento. Por exemplo, conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, quem busca se autoconhecer poderá auxiliar os outros. Então tá aí. Gente, isso nessa perspectiva socrática, veja bem, eu tenho que me conhecer primeiro para eu poder agir nesse mundo. Você começou um conflito e xingou o colega, um exemplo. Aí o colega começa a se questionar, mas por que ele fez aquilo? Olha só a forma como eu começo a me conhecer e se conhecer, você se conhecer. Quais os fatos que me levou a fazer aquilo? Por que o outro me fez aquilo? Então são perguntas que Sócrates vai colocando no seu âmbito, no seu dia a dia. Quem sou? Por que estou aqui? Então é uma prática do meu dia a dia. Até hoje o professor Hélio, ou até aquele mais sábio, ele vai dizer que ainda não se conhece bem, mas quando eu procuro me conhecer basicamente na vida, eu vou saber os limites que eu devo ir, até onde eu posso caminhar, os caminhos que devo percorrer. E lá no terceirão, olha só, saber qual faculdade, o curso ou empreendedorismo que vocês vão escolher para a vida de vocês. Por quê? Vocês conhecem bem. Começa a se conhecer. Algumas atitudes que você vê na sua família, pai, mãe, irmãos, pode ser um comportamento seu também na sociedade que você não perceba. Os colegas às vezes te apontam, você não leva em conta, mas as pessoas em exterior, elas vão apontando aquele seu comportamento. Ou seja, a partir do apontamento que eles vão dando a você, vai se conhecer, vai ser trabalhado nessa perspectiva. Ou seja, meus pais tiveram essa atitude, mas eu vou procurar não tê-las, porque a meu ver não é bom, né? Um exemplo, tá? Então é nessa perspectiva, no meu dia a dia, eu começo a me conhecer. Eu não vou para aquele lugar, um exemplo, só um exemplo, tá? Não estou proibindo ninguém, um exemplo. Eu não vou para aquele lugar, numa festa, etc., porque eu me conheço. Eu sei muito bem o que pode acontecer. Entenderam, gente? Você começa a se conhecer, você é capaz de tomar decisões acertadas para a sua vida. E olha que o Sócrates pensa nisso, olha lá. Você é capaz, olha só, além de se conhecer e se dar bem, vamos lá para o texto, olha aí, poderá auxiliar os colegas, gente, ó. Muito interessante, né? É levar o eu para o exterior, para o outro. Difícil você tentar convencer uma pessoa de uma hora para outra. Isso é difícil, claro. Mas por meio da dialética socrática, você vai aos poucos apresentando argumentos para que ela reflita sobre suas atitudes. Exemplo, questionar o porquê de cada ação e cada ideia em que levou a pessoa a decidir. Então, assim, por que ela tomou aquela decisão? Então, Sócrates ele vai a miúde, assim, aos poucos. Vulgarmente da palavra, eles vão pelas beiradas ali falando, gente, por que você tomou a decisão? Mas você antes não falou que pensava assim, por que tomou essa decisão agora? Aí a pessoa vai analisando, vai refletindo sobre isso. Então é nessa perspectiva, entendeu? Você se conhecer para poder apresentar-se na sociedade de maneira adequada, justa, equilibrada, assim, vamos dizer.
que lá na frente o Aristóteles vai dizer que é a justa medida, né? Nessa perspectiva, ser justo, sempre buscar isso, a justiça, ok? Vamos lá, olha aí, continuando. Sócrates não deixou escritos, mas confiou seu saber aos discípulos mediante diálogo de dimensão da pura oralidade. Um deles foi Platão, tá? Quem escreveu muito foi Platão e outros. Daí a dificuldade de reconstruir sua doutrina, assim, as pessoas não sabem muito, né? Dos testemunhos distintos, etc. Ó, ele, Platão e Xenofonte e outros. Para conhecer o pensamento de Sócrates, é necessário levar em conta todos os testemunhos dos discípulos, tá? A sabedoria dele consistiu na busca de justificação filosófica, fundamento da vida moral. Agora, diferente dos sofistas, Sócrates concluiu que o homem é a sua alma. Tá aqui, ó. Aqui é o imaginário, tá? É só uma imagem ilustrativa. Vamos ver que esse apagado é a alma, né? Então você é a imagem da sua alma. Por alma, ele entendia a consciência. Tá aqui, ó. Bem aqui. Consciência. Diga-se que seja o entender e o querer do ser humano. Tá bom? Então, assim, para Sócrates, a alma em si, olha só, é a consciência da pessoa, é o entender e o querer dele, de cada pessoa. Então é nessa perspectiva para ele, ok? Platão já vai dizer diferente. Platão vai dizer que a alma é o princípio que dá vida à matéria, é o corpo. Então, Sócrates. E Platão foi discípulo de Sócrates, ok? Vamos lá, voltando, olha aí. E o conhecer a si mesmo significa o quê? Reconhecer essa verdade, gente. Se o homem é a alma, a virtude do homem se atua com a cura da alma, fazendo com que ela se realize da melhor forma possível. É se realizar bem na vida, né? Ser feliz, honestamente, compreender o outro, etc. E como a alma é a atividade cognitiva da pessoa aqui, né? A virtude será essencialmente potencialização dessa atividade. Em outras palavras, será a ciência, o conhecimento. E a moral fundada sobre a alma. A moral vai fundar sobre a alma da pessoa. O corpo é instrumento da alma, gente. Dado também os valores ligados ao corpo. Serão instrumentais em relação à alma, né? Então, assim, Platão vai pegar um pouco dessa ideia. Agora, a questão da liberdade é entendida como liberdade interior e autodomínio. Essa é a liberdade que ele fala. Uma vez que a alma é racional, ela alcança a sua liberdade quando se livra de tudo que é irracional. Ou seja, as corrupções, paixões, etc. Os vícios, né? Aqui, ó, entre os vícios. A felicidade também assume a valência espiritual, tá aí. Dessa ordem da pessoa. Então, Platão, gente, ele vai dizer nessa perspectiva. Sócrates, ok? Então vocês podem ir além, buscar novos conhecimentos sobre o pensamento de Sócrates. Essa é uma linha de pensamento que eu trouxe para vocês, sobre a retórica, o diálogo, a dialética, etc. Mas existem outras formas, né, que ele analisou e etc. Então a gente volta daqui a pouco, ok? Tchau, tchau!